Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal, em que hoje nós vamos falar sobre os ativos e estratégias valiosas para a construção de patrimônio relevante no longo prazo, tá? Para a gente escapar daqueles ativos que são value trap, que são armadilhas do mercado financeiro. Proteção mesmo, como que a gente consegue se proteger dessas armadilhas, dessas empresas ruins, tá? Então, basicamente, é a capacidade de geração de valor de um negócio na perenidade. Isso que nós temos que estar sempre procurando, né? Da feita que nós colocamos dentro da carteira, a gente só vai adquirindo experiência, né, dentro do mercado. Porque você entra aos pouquinhos, você vai montando a sua carteira, ganhando experiência, já começando do jeito certo, para você atravessar por qualquer momento, qualquer cenário de juros, qualquer governo, independente se é o governo da direita ou da esquerda, se é o cenário de juros, inflação alta, as boas empresas, elas têm a capacidade de não só te proteger da inflação, mas compor o teu capital através dos anos, remunerar bem o seu capital, que afinal de contas é isso que a gente quer. Então, o óbvio, muitas vezes, não é aquela coisa descolada, que você vai conversar com seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas que têm interesse do seu círculo social, e você vai ser aquela pessoa descolada. Mas você montar sua carteira bem consolidada, em ativos de fato consolidados, com lucros crescentes, consistentes, que tem dívida controlada, que tem um retorno sobre o capital, ok? Isso não vai te tornar aquele cara descolado lá na mesa de bar, mas é aquilo que vai te fazer compor de fato o teu capital. Então, os desafios que nós enfrentamos dentro de todo esse cenário de composição de capital através dos anos, a gente precisa entender o que é uma governança, né? Uma governança, não adianta você ser sócio de um bom negócio com sócios ruins. Então a governança nada mais é do que aquelas pessoas que vão estar à frente do negócio. Eu confio de fato naquelas pessoas, aquelas pessoas se mostram transparentes em reportar os resultados, e elas tratam o minoritário de forma justa, ou existem rolos, a empresa fica constantemente se envolvendo em escândalo, conflito de interesses. Segundo, a empresa tem a capacidade de te proteger da inflação? Porque, ok, a renda fixa, ela consegue, né, minimamente ali te proteger da inflação, mas as boas empresas, elas não só conseguem te proteger da inflação, como também remunerar o teu capital. Porque a inflação nada mais é do que aquilo que destrói o poder de compra do nosso dinheiro. E haja vista, principalmente aqui no Brasil, no nosso país, nós temos um ambiente revolto, em que a inflação é consistentemente mais alta. Nós temos o nosso risco país, que nós já vimos em outras aulas, geralmente sempre maior, constantemente maior. Então, essa capacidade de te proteger da inflação e gerar a composição de capital é o que de fato vai nos enriquecer. Então, governança, capacidade de se proteger da inflação e, por último, a capacidade de geração de caixa dessa empresa. Porque se ela gera caixa, é porque de fato ela vende. Então, se a empresa tem um fluxo de caixa livre, que você pega lá o fluxo de caixa operacional, desconta o fluxo de caixa de investimento e tal, vai dar o caixa livre. Então, se a empresa é capaz de gerar caixa na perpetuidade, você tem bons negócios, né? De setores que são capazes de maior ou menor correção dessa inflação e a capacidade de compor o teu capital. Os ativos. Nós temos basicamente a renda fixa, que vai ali da qualidade de perfil de crédito do emissor, de quem você está emprestando dinheiro, porque a renda fixa nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro a um valor pré-estabelecido de juros, seja ele pré ou pós-fixado, atrelado ao IPCA, enfim, né? Aí vai de cada ativo em si. Então você tem a qualidade do perfil de crédito, né? Quanto mais duvidoso, geralmente maior a rentabilidade. A gente está vendo aí recentemente o Banco Master, né, que estava pagando 150, 170, 180% do CDI, e aí agora, no finalzinho de novembro, o Banco Central decretou a falência mesmo do banco. E você tem a qualidade do emissor daquele título, né, daquela dívida. Então,
tudo certo, você vai ganhar pouco. Quando está tudo certo com o emissor, geralmente a rentabilidade é mais baixa, porque aquele banco ele capta dinheiro mais fácil. Agora, se está tudo errado, você tem o risco de default, que é o risco da renda fixa. Você perde tudo. Então, na minha visão, a renda fixa ela é para você, funciona como um instrumento de estacionamento de dinheiro. Se você quer correr risco, vai para o ativo certo, que aí é renda variável, né? Fundos imobiliários, ações de empresas, porque aí você tem equity, que é patrimônio de fato, e não simplesmente um contrato de empréstimo ali de dinheiro. Você tem de fato um ativo real, que vai te proteger da inflação e te dar ganhos na perpetuidade através dos anos. Tá? E a renda variável, você vai ter ali alguns pontos, né, a própria essencialidade é fundamental ter ativos, né, empresas, galpões logísticos, fundos de lajes corporativas, shopping centers, empresas que de setor de alimentos, energia, bancos, seguradoras, você tem bens industriais, então as empresas de fato e os fundos imobiliários, eles são ativos reais. Você vai lá, você consegue enxergar o que tem. Né? A tua empresa está lá, de fato, faturando, contratando funcionários, departamento de RH. Então aquilo ali é um ativo real, de fato. Então você tem a susceptibilidade à disrupção ou intervenção. Né? Vem lá uma empresa nova e disrupta aquele setor, né? Uma Uber, por exemplo. Vai lá e faz toda uma disrupção dentro de uma cadeia de táxi ali que por anos estavam acomodados dentro daquele setor ali de prestação de serviço. Então, quanto mais as empresas forem essenciais, quanto mais elas terem a capacidade de repassar os seus preços, que a gente chama de pricing power. Esse pricing power nada mais é do que a empresa, quando ela é boa de fato, ela tem diferenciais competitivos, ela tem uma gestão ativa que está se movimentando, se adequando às necessidades do mercado, você tem essa empresa com a capacidade de repassar preço. Porque a inflação nada mais é do que a última pessoa querendo subir o preço. E aí a empresa, por ela ter ali um produto ou um serviço, ela tem essa capacidade de te proteger no longo prazo. Porque ela vai gerar lucro e, pelo próprio patrimônio dela, você vai ter essa composição. Né? Então, quanto mais tempo a empresa, o ativo tem de ter lucros consistentes, a tendência é que ele continue esses lucros com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, o histórico da empresa é fundamental a gente analisar. E por último, o porte da empresa. Né? Qual que é o tamanho? Se nós investimos em empresas grandes, num período de crise, geralmente quem é varrido primeiro são os menores. Né? As grandes empresas, elas têm a capacidade de se perpetuarem através do tempo. E poder de barganha. Se eu sou maior, eu tenho como ir lá no meu fornecedor e ter uma condição de preço, de barganha, de negociação melhor do que quem compra ali em menor quantidade. Então, são alguns diferenciais que esses ativos reais acabam protegendo o pequeno investidor. Né? Nós que investimos apenas uma parte, né? Que compramos uma parte do controlador. Então, esses ativos, quanto mais expostos a ativos valiosos e não necessariamente populares, mais eu vou ter essa composição através dos anos. Então, na minha visão, os ativos valiosos, de fato, a gente tem a renda fixa, pós-fixada, por exemplo, o próprio Tesouro Selic, que a gente tem risco soberano. A renda variável, nós temos vários setores, né, os próprios fundos imobiliários, que aí na minha visão, os fundos de logística teriam uma qualidade melhor para não só proteger o nosso capital, mas também remunerar, né, trazer uma boa remuneração desse capital investido. E os setores das empresas mais resilientes, a gente tem o setor bancário, né, com Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, a própria B3, né, do setor financeiro, aí não seria bem bancário, né, mas sim financeiro, Porto Seguro, que daí é seguradora. Setor de alimentação, né, principalmente com Ambev, que seria uma empresa resiliente, já atravessou aí por décadas do mercado brasileiro. E a própria M. Dias Branco, que ela vem do setor de alimentos, está se reformulando com alimentos mais fit, se adequando às exigências que o mercado vem pedindo nos últimos anos. Você tem também o setor de energia, que é um setor muito resiliente do nosso mercado, com preferência principalmente para os setores de geração e transmissão,
que na minha visão eles seriam um pouco mais seguros dentro do setor de energia, tá? E aí você tem a Engie e a Taesa, por exemplo, né? A própria Equatorial também, que seria mais distribuição, mas a Equatorial é uma empresa talvez um pouco mais complexa de entender, principalmente para o pequeno investidor, mas que na minha visão vale o investimento. É uma empresa extraordinária para quem entende melhor o negócio. Você tem também as empresas de crescimento, né, com moldes ali, diferenciais competitivos, como a WEG aqui no Brasil, a própria Lojas Renner, Vivara, que né, seria um outro tipo de varejo mais premium, né, de setor de joias ali. Então, você teria grandes ativos, ativos que não estão necessariamente tão fora do radar, né? Basicamente eu falei ativos aqui mais consolidados, né? Um ou outro talvez que esteja aí fora do radar, mas a maioria dos nossos ativos, eles têm que estar em setores perenes, em setores consolidados, que no longo prazo a gente não só remunera, mas também se protege, tá? Então, a estratégia basicamente é você ter várias empresas com um percentual de acordo com o nível de risco que você quer correr. Então, para os meus alunos, eu gosto de passar a estratégia das prateleiras, né? Então, eu tenho lá a primeira prateleira, ativos mais consolidados, que eu vou ter um percentual maior. Na segunda prateleira, um degrau a menos, mas também seriam excelentes ativos, ativos que talvez até poderiam estar ali na primeira prateleira, mas que por algum motivo ou outro eu gosto de ranqueá-los, colocar ali numa segunda. A terceira prateleira, eu já venho já com ativos um pouquinho mais arriscados, que talvez tenha algum tipo de peculiaridade nos últimos anos ali, dentro do ativo. E na quarta prateleira seriam ativos mais arriscados. Então a minha carteira, ela é validada dessa forma, em prateleira A, B, C e D. Dentro da mentoria, eu ensino, eu abro a minha carteira própria uma vez por ano e eu mostro qual que é o racional, a tese de investimentos, qual que é o percentual e o porquê que eu invisto naquela empresa. Eu faço ali uma breve explanação do porquê que aquele ativo está dentro da minha carteira. Tá? Então, uma vez por ano tá? É o suficiente para você fazer ajustes setoriais, tá? Talvez investir um pouco mais lá fora, ou um pouco menos, se expor um pouco mais à criptomoeda, ou aumentar o percentual em renda. Se eu sei que eu vou precisar, dá para a gente ir fazendo pequenos ajustes dentro da sua carteira. Mas os acompanhamentos, eles são trimestrais. Então, você vai olhar para a empresa, de fato, uma vez por mês, que é quando ela ela reporta os balanços, né, os resultados ali, os indicadores, e nós conseguimos, uma vez a cada 3 meses, parar para fazer o acompanhamento daquela empresa. Mas intervenção, ajuste de posição, gestão de risco, se eu vou aumentar ou diminuir o percentual, a gente faz só uma vez por ano. Então, por isso que a estratégia ela é muito válida. Ela é para você que tem o seu trabalho, você é dentista, você é médico, você é engenheiro, você é profissional liberal, empresário, você tem o teu emprego e você não quer se tornar um mestre em investimentos. Você simplesmente quer investir aquela parte do teu capital que você consegue poupar periodicamente ou mensalmente e você quer que aquilo remunere bem o teu capital, né? Tenha essa rentabilidade e te proteja da inflação também. Então, essa estratégia é para justamente as pessoas que não querem ficar acompanhando o mercado, e é muito pelo contrário. A gente olha uma vez a cada 3 meses. Cotação, então, a gente nem olha. Então, é uma estratégia, um método focado em quem quer acumular patrimônio para vencer no longo prazo. Entendendo que você não fica girando a carteira, até porque tem custos. Além de corretagem, se eventualmente tiver, você tem taxa de liquidação, você tem emolumentos. Então esse custozinho, ele no longo prazo, se você ficar girando muito, isso vai acabar deteriorando a sua rentabilidade, tá? Então, espero que tenha gostado dessa aula. Se não seguir ainda o canal, se você ainda não segue o canal, já segue agora, ativa os sininhos para você receber a notificação toda vez que eu divulgar um novo conteúdo. Curte o vídeo, deixa um comentário sobre o que você achou da aula e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau!